Rapaziada, o gastador Vasco contrata o Colídio, Brian Rodrigues. Tá aí, rapaziada. Talvez por isso que o Cruzeiro desistiu, né? Tava rolando aí um leilão. Cara, o que o Vasco tá contratando tanto ponta e atacante? O atacante, o Colídio, eu até entendo por quê, né? E o River Plate liberou o Colídio porque estão contratando o Almada, né? Bando de safada, né? Deram o chapéu no Flamengo. E falar em Flamengo, a gente vai falar de Flamengo também, né? Chapéu ou falha do Boto? Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. No caso do Colídio, agora tem que ver, cara. Porque, ó, o Colídio tá contratado. Gente, eu não lembro muito do Colídio, mas ele é um ponta esquerdo que joga de 9, né? Ele é um atacante ali que joga da esquerda centralizando. Pra esquerda, você tem o Andrés Gomes. Será que o Nuno tá saindo? Pô, isso é sinal que o Nuno tá sendo vendido? Vai voltar pra Portugal? Porque tem o Andrés Gomes. E, cara, o Andrés Gomes hoje é titular absoluto na esquerda, né? Titular absoluto. Tem nem o que falar. Aí você quer o Brian Rodrigues. Né? Então, pra mim, o Facundo Colídio é pra jogar mais centralizado. Pra direita, quer contratar o Brian Rodrigues pra direita? Estranho, né? Esse planejamento do Vasco. Tem o Rinestrosa. Tá, talvez vender o Rinestrosa. Tem o Rojas também aqui, que é mais pela esquerda. O Lloyd eles vão tentar liberar também. Mas eu acho que o Brenner vai ficar. Fez 2 gols agora, o Brenner. Ou vão tentar vender o Spinelli. Porque vai ficar muito lotado, né? Tem o Adson da direita também. Né? É Adson e o Rinestrosa. Na esquerda, o Andrés Gomes. Eu acho que o Nuno tá indo de arrasta, né? O Colídio, um cara mais centralizado. Rapaziada, é o seguinte. Eu não lembro do Colídio. Talvez ele chegue aí e morra de fazer gol. Eu só acho que nesse caso do 9, principalmente se você liberar o Spinelli, eu acho que o Vasco tá moscando em tentar Colídio. Eu acho que o Vasco poderia buscar uma referência mesmo, entendeu? Um atacante mesmo mais central. Eu acho que o Vasco poderia tentar buscar o seu Kevin Viveiros, entendeu? Botar esse scout pra trabalhar. Olha que essas opções no mercado tá complicado. Mas eu não sei se o Facundo Colídio. É porque faz muito tempo que eu não vejo ele jogar. Na La Inter ele foi uma piada. Agora tem que ver o que vão fazer com esse rumo de atacante aí, né? Porque se tal, a ESPN, o Vasco intensificou as negociações pelo Brian Rodrigues. Tá oferecendo 10 de dólares por 60%. Caro, viu, velho? Caro, viu? Rapaziada, sabe o que isso aqui me lembra? Tá aí, ó. Eu acho que o Vasco. Principal, ó. Presta atenção. Presta atenção. O Vasco tem muitos pontas de bom cruzamento. O Andrés Gomes é um, o Nuno é um, o Adson é um. Os pontas do Vasco são até bons de mandar a bola na área. Eu acho que o Vasco poderia tirar esse Castilho aí, agora porque o John Kennedy machucou, né? Mas eu acho que esse Castilho que tá no Fluminense, o Vasco poderia pegar ele emprestado, me empresta aí. Eu pago aqui o salário, pago um valor de empréstimo, uma opção, vejo aqui 6 meses, porque o Castilho é uma referência diária. Novamente, eu tô falando pra comprar o Castilho, tô falando pra pegar emprestado, paga um valorzinho ali simbólico pra dizer que tá dando um agrado pro Fluminense, né? Já é freguês mesmo, né? Então, é isso. Eu acho que uma referência desse tipo. Porque talvez o Vasco pegar o Braithwaite do Grêmio, Carlos Vinícius lá é titular absoluta. Pronto, o Braithwaite poderia ser uma opção. Eu acho que, não sei se. Eu acho que Brenner é a prova que esses atacantes mais leves você tem que saber usar. E eu acho que contratar o Brenner é muito mais pensando no Diniz, não foi não? Contrataram o Brenner pensando no Diniz, aí o Diniz sai, eu acho que o Nuno Moreira deve estar saindo, não sei.
Mas Brian Rodrigues... Gente, o Brian Rodrigues é bom jogador. Pega meus vídeos de Cruzeiro. O problema do Brian Rodrigues é inconsistência. É inconsistência. Ponto. Agora, você vai botar o Andrés Gomes e ele aonde? Vai botar o Brian pela direita? É. Não sei, cara. Tá um pouco confuso. O Colídio, eu não sei se eu buscaria o Colídio, eu buscaria outro. Eu buscaria outro. Com esses pontas que o Vasco tem, eu buscaria outro perfil. Mas isso aí sou eu, né? Mas o Admar deve ter um plano aí, né? Deve ter um plano. Eu acho a classificação do Vasco. O Vasco tá na zona de rebaixamento ainda no Brasileirão? O Vasco tá em 3 competições e na zona de. Pra você ver, rapaziada. Não existe o cara. No Brasil é foda 3 competições. O Palmeiras tá bem, mas vai estourar também o Palmeiras. Entendeu? Ó, Vasco. Na zona de rebaixamento. O Vasco não pode. Ó, o Vasco tem 2 competições de mata-mata e na zona de rebaixamento do Brasileirão. O Vasco não pode dormir, não. O Vasco quer ser o Palmeiras parte 2, campeão da Copa do Brasil e rebaixado. Tem que ter cuidado, entendeu? 3 competições, rapaziada, no Brasil, beira o impossível. Vamos ver o Palmeiras aí. Talvez o Palmeiras faça algo inédito. Eu duvido muito. Eu acho que eventualmente estoura aí uma competição pro Palmeiras. Belezinha? Bora lá, rapaziada, falar de Flamengo. O Flamengo foi responsável ou tomou chapéu? Vamos lá, rapaziada, ó. A Almada pediu 3 milhões pro Flamengo. Isso aqui eu já mostrei aqui no canal, né? Enfim, o Almada pediu 3 milhões. Eu pagaria 2 milhões e mais uns bônus, 2,5. 2,5 estourando. Eu pagaria pelo Almada. Ponto. Aí vamos lá, o Mauro César fala aqui, ó. Ele nem deveria ter ido lá. Eu tinha que pegar o telefone e falar, atenção, é um leilão que vocês querem? Não tem leilão. Minha proposta tá aqui, ó. É pegar ou largar. Eu te dou 24 horas pra você definir. E deixar isso claro. Rapaziada, o erro, ó, vou falar pra vocês qual é o erro. O erro é chegar nesse ponto aqui. Não é pra ter esse tipo de conversa mais. Presta atenção. Depois de tanto tempo negociando, não pode ter mais essa conversa aqui, não. O erro tá aqui. Há quanto tempo o Flamengo negocia? Isso aqui que o Marcelo tá falando é pra você falar no começo da negociação. Ó, rapaz, ó. Em algum momento eu senti que tiver leilão, acabou o negócio. Pronto. Primeiramente, rapaziada, você tem que, ó. Por que eu quero que o Boto seja demitido? Porque é uma questão de recrutamento. Gente, rapaziada, a cada ano que passa, presta o que eu tô falando. Os clubes na Europa, eles investem em recrutamento. Os diretores esportivos, eles se especializam em recrutamento. Outra coisa, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Chegasse no Almada no começo das negociações, ó. Opa, Boto, prazer, Flamengo. A gente te quer. A gente te quer. A gente paga o que o Atlético de Madrid tá pedindo. A gente vai te pagar um bom salário. A gente vai te dar um bom... Aí apresenta o projeto. Ó, te dá um bom salário. Mas, cara, você quer vir? Você tá afim? Você tem algum tipo de dúvida? Não, eu quero ver, eu tenho dúvida. A Argentina acabou aí. Acabou, pronto. Nem esquenta, nem ilude. Pronto, rapaziada. Acabou. Gente, é o Flamengo. Não é pra chegar nesse ponto que o Mauro César falou. É um leilão que vocês querem? Não tem leilão. Minha proposta tá aqui, ó. É pegar ou largar. Eu te dou 24 horas pra você definir. E deixar isso claro pra imprensa, pra torcida. Olha, eles querem um leilão. Mas, novamente, o erro já foi chegar nesse ponto. Era pra ter lá no começo. Entendeu? Vocês lembram da entrevista do Boto? Que, nem discutimos o contrato ainda. Tá errado. Não vamos entrar em leilão. E o Flamengo não entrou em leilão. Aí acertou. Só acho que a maneira como isso foi desenvolvido foi errada. O Flamengo se expôs. Ó, exatamente. É justamente pra evitar essa exposição que eu tô falando. O Flamengo se expôs. É justamente pra isso. Não tem pano. Tomamos chapéu, porque o Flamengo se expôs. Rapaziada, obviamente, não é que eu já falei pra vocês, aqui não é canal pra vocês ficar se iludindo. O Flamengo tomou chapéu, rapaziada. Lambe as feridas
e segue em frente. Demite esse bosta e segue em frente. Acabou. Mas tá vendo aqui, o Flamengo se expôs justamente por causa que eu tô falando, pra evitar essa exposição. Que tomou um chapéu e tal, quando na verdade ele foi responsável, ele não entrou no leilão. Porque o que acontece? Não, mas depois que o negócio já tá lá na garganta, Mauro César, aí não. Quando o River Plate, vejam bem, perde no meio de semana pro Ginásio La Plata, fora de casa, perde no fim de semana pro Rosário Central, já tendo perdido antes para o Barracas em casa e para o Aldosivi, fraquíssimo, na Copa Argentina, lá no primeiro jogo pós-Copa do Mundo, sendo eliminado da competição, né, na Copa Argentina, o River vai subir na proposta, inclusive para o Atlético. Pelo que eu soube, inclusive, o valor oferecido ao Atlético foi, já subiu o Atlético, opa, tem mais grana na mesa? Então o Flamengo, olha, subiu o preço. Houve alguma coisa nesse sentido, pelo que me disseram pessoas do Flamengo. Informação que eu apurei foi com o Flamengo, tá? Pessoa do Flamengo. E aí o Flamengo, peraí, mas deveria ter se portado de outra maneira. Olha, atenção, querem fazer um leilão? Não entramos no leilão. Proposta... Pois é, mas isso aqui era pra você fazer no começo da situação. No começo da situação, não agora, entendeu? É muito boa. Você já tem um comprometimento, irmão, ó, tamo assinado, eu não quero volta pra trás, não. Joga limpo com o empresário. Se eu sentir que tem leilão, ó, se eu sentir que vocês estão enrolando, acaba a negociação. Pronto. Está aqui, feito pelo Flamengo. Vocês sabem que tem... Mas lembra que a imprensa falava? Lembra que a imprensa falava? Tem um ok do Thiago Almada. Tem um ok do Thiago Almada. Não tinha, rapaziada. O ok é quando tá 100%. Tem um ok do Thiago Almada. Tem um ok do Thiago Almada. Não tem. Não tinha nada. Garantia, o Atlético sabe que vai receber, o Flamengo já comprou o Lino, trouxe o Saúl, cumpriu suas obrigações, o jogador também sabe disso. Se quiser pro River Plate, se oferecer mais, vai, segue seu caminho, acabou, tchau, adeus. Aí o que me chama a atenção é sair de um meia e procurar um ponta. Mas isso, sair de um meia pra procurar um ponta, mas isso é exatamente esse tipo de coisa que o Marcos Braz fazia. Novamente, pra matar esse assunto. Flamengo contratou o Luiz Henrique. O BC vai ficar triste? Não, é um baita jogador. Eu acho que você tem que apressar e vender o Luiz Araújo, você vai ficar com 3 pontas canhoto. A não ser que o Luiz Araújo queira jogar de lateral esquerdo. Eu até acho que é um teste, mas ele tá machucado. Até acho que seria um ótimo teste. Botar o Luiz Araújo na lateral esquerda pra dar mais profundidade ali, né? Abrir mais o campo. Então, é um ponta que eu acho que vai trazer produção, vai trazer X1, vai trazer desequilíbrio individual. Mas o planejamento é isso aí. Em relação, o Mauro César bate num ponto, rapaziada, do avançado. Do atacante, tem o Pedro ali e tudo mais. Isso aí também é certo. Mas enfim, rapaziada. Não tem negócio, não vamos pagar de, o Flamengo foi responsável. O Boto errou, o Boto fracassou. O Boto conduziu esse negócio muito mal. Por isso eu tô pedindo a cabeça dele. E eu tô sendo coerente. Eu falei, se o Flamengo contratar o Almada, o mérito é do Dr. Boto. O mérito é dele. Como não contratou e ainda levou um chapéu, o fracasso é dele também.